Oi, pessoal. Com o intuito de simplificar o processo de inscrição e já resolver algumas dúvidas que possam vir durante o preenchimento do formulário, a gente está gravando esse vídeo para apoiar vocês durante esse processo, ok? Eu já deixei o formulário todo pré-preenchido para simplificar aqui a nossa explicação. Então eu trouxe aqui só dados de teste mesmo de exemplo, então nenhum dado necessariamente é real. E também porque eu não consigo avançar no formulário se esses campos não estiverem preenchidos. Beleza? Então, a gente dividiu o nosso formulário em 6 partes. Na primeira parte, a gente tem os dados básicos da empresa. Depois, a gente tem uma declaração do time de entendimento do processo de seleção. Depois, na parte 3, a gente tem... Vocês apresentam quem é o time, quem são os fundadores, além dos fundadores, se tem mais alguém trabalhando no projeto e quem são essas pessoas. Depois, o status do projeto, ou seja, em qual momento que vocês estão. E na quinta parte, como aconteceu a validação desse projeto. E por último, como é que estão os planos de vocês, beleza? Então essa é a ideia. Então nessa primeira parte aqui, formulário bem simples, nome da empresa, qual a URL do site de vocês, um telefone de contato, um e-mail de contato, então pode ser um e-mail pessoal, ou de quem estiver respondendo o formulário, ou um e-mail institucional, se vocês têm costume de acessar esse e-mail. Importante que seja um e-mail que vocês tenham costume de acessar, é claro. Qual é o CNPJ da empresa? Então, para esse momento, o CNPJ ele não é um campo obrigatório, mas no momento de assinatura do contrato, caso você seja selecionado, a gente vai precisar de um CNPJ. Então, é muito importante que, caso vocês ainda não tenham esse CNPJ, que vocês busquem o processo de abertura dessa empresa, de formalização dessa empresa, ok? E aqui na descrição da empresa é uma descrição rápida do que vocês fazem. Então, no meu exemplo aqui, eu falei que é uma aceleradora de startups, um fundo de investimento, e que a gente investe em startups. Investe e aceleramos startups com times fortes e que estejam na fase de validação. Beleza? E aqui, para a gente saber de como é que vocês ficaram conhecendo o cotidiano, se foi por alguma divulgação em algum outro site, pelo Google, vocês estavam pesquisando para aceleração e encontrou a gente, ou alguém falou do cotidiano para vocês. Então, coloca aí como vocês preferirem essa informação, beleza? Na próxima página, falando da declaração de entendimento do processo. Então, aqui na primeira parte, a gente tem o FAQ, ou seja, a gente tem uma página, que é essa página Perguntas Frequentes, dentro do nosso site, que tem as principais perguntas sobre o processo de aceleração, como acontece o investimento, o que é o mútuo, enfim, coisas desse tipo. Então é muito importante que todo mundo que esteja, todos os fundadores, todo mundo que esteja relacionado com esse processo, visite essa página e estude o FAQ, beleza? Então ele é como se fosse nosso edital. A gente não tem um edital formalizado. Então o que a gente utiliza é o FAQ como canal de comunicação e informação para vocês aí. Além disso, a gente também tem um contrato de mútuo. O nosso minuto de contrato de mútuo também está disponível nesse link aqui. Beleza? Então, é muitíssimo importante que vocês já estudem um contrato, porque caso vocês sejam selecionados, é esse contrato que vai ser assinado. Então, ela já tem todos os termos, tem com o que o cotidiano se compromete com vocês, o que vocês se comprometem com o cotidiano, como é que funciona esse contrato em si. Então, quanto antes vocês já tiverem as informações e tiverem de me dar as dúvidas sobre esse contrato, mais simples vai ser numa fase final de seleção. Porque no final a gente vai ter pouco tempo entre a assinatura do contrato e o início do batch, do camp, né? Então, por isso a gente já está trazendo essas informações todas para vocês aqui. E além disso, a gente reforça aqui que a empresa precisa ser uma limitada, ou seja, não pode ser MEI, não pode ser IRELI e não pode ser uma empresa não formalizada. Então o contrato ele vai ser assinado como uma limitada. E se for SA, Henrique, pode ser? Pode ser, mas a gente não exige uma SA agora, tá bom? Então esse contrato vai ser assinado com uma empresa limitada lá no final. Então por isso a gente já traz isso aqui, para simplificar essa organização de vocês e antecipação desse problema, beleza? Então aqui, qual o setor da economia que melhor se aplica à sua empresa? É uma empresa de mobilidade humana, de varejo, logística, automobilística, impacto social, enfim. Então a gente trouxe diversas áreas aqui, mas se você não conseguir se encaixar em nenhuma delas, pode preencher aqui em outras.
E qual melhor categoria se aplica à sua empresa? Você atende outras empresas? Você atende B2B, né? Business to business. O seu cliente é uma outra empresa? O seu cliente é uma pessoa física? O seu cliente é uma pessoa física, mas para você chegar nele você precisa passar por uma empresa? Você é um marketplace? Ainda não sei o que eu sou, e se não tivesse encaixado nenhum desse aí, também você pode colocar outros. Aqui embaixo é o endereço da empresa, então, enfim, preenche o teu endereço aí, e aí podemos seguir. Próxima página. Agora, pessoal, vamos falar sobre os fundadores. Então, aproveitando aqui a oportunidade, a gente não investe em empresa de uma pessoa só. Por quê? Porque, primeiro, que é uma empresa que vai ter uma fragilidade muito grande, porque se o fundador ficar doente, a empresa para. Se o fundador acontecer algo pior, né, vai que o fundador morre, a empresa também morre. Então, e mais do que isso, a gente não acredita que uma pessoa é suficiente para construir grandes negócios. Então, a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa de habilidades complementares. Então, por isso, reforçando esse ponto aqui, a gente traz esse formulário de fundadores. Então, a gente tem aqui dois espaços, então, fundador 1, nome, e-mail, telefone e qual é o principal papel na empresa. Além disso, quais são as funções que são executadas na empresa. Se for mais de uma, marca mais de uma e qual a sua dedicação. Se é uma dedicação parcial fora do horário de expediente, se é uma dedicação integral, parcial, mas durante o horário de expediente, ou se é uma dedicação total, beleza? Para a empresa. A gente pede também o LinkedIn para facilitar a nossa vida. Então, por favor, preencham aí o link do LinkedIn. Se não tiver, paciência, mas ideal que tenha, ok? E aí aqui um segundo fundador. Então, coloquei aqui o Wesley, todas as informações igualzinho lá em cima, qual é o principal papel e quais são as funções na empresa, qual a dedicação. Se tiver mais alguém no time de fundadores, aí você pode preencher aqui embaixo. Ah, o Eduardo também é fundador, ele dedica parcialmente. A gente também tem o João, que é um desenvolvedor, mas ele dedica parcialmente, só 20 horas por semana, por exemplo. Beleza? Aqui embaixo, pessoal, a gente pede para vocês incluírem um vídeo de apresentação do time. Esse é um vídeo muito importante para a gente, pois ele facilita muito o nosso processo, especialmente quando a gente entra para a fase de entrevistas, tá bem? Então, o ideal é que vocês façam um vídeo onde cada um se apresenta, fala um pouco de si, e depois vocês peguem esse link desse vídeo e coloquem no YouTube como não listado. Daí vocês podem passar pra gente que só a gente vai ter acesso a esse vídeo ou para quem vocês quiserem passar, né? Então, esse é o objetivo aqui. E ainda a gente quer saber se os fundadores têm outros projetos em paralelo ao da startup atual e como é que o time sobrevive hoje. Se é com receita gerada pela própria empresa, se é com capital de investimento que já foi feito na empresa, se é por investimento dos próprios fundadores que vocês fizeram para a empresa e hoje vocês sobrevivem desse investimento. Beleza? Então descreve o que faz mais sentido para vocês aí. E outra coisa vocês têm algum funcionário? Se sim, quantos são, quais são eles e o que eles fazem na empresa de vocês. Beleza? Então essa é a ideia aqui. Então vamos seguir. Entramos para a fase do status do projeto. Então qual é o projeto? Tem quanto tempo que vocês estão rodando esse projeto? E qual é o ciclo de sprint da startup? A gente quer entender como é que vocês fazem os planejamentos e execução da empresa de vocês. Então, vocês sprint toda semana vocês fazem uma reunião de planejamento, no final da semana vocês fazem uma retrospectiva, e na outra semana um novo sprint, ou não, ou tem um backlog que vai sendo consumido a partir de uma priorização que foi definida antes, ou não tem uma sprint definida. Enfim, o mais importante é que vocês tragam como é que vocês estão operando hoje com o momento da empresa de vocês. Qual das alternativas melhor descreve o progresso da sua startup? Então, minha startup está em fase de descoberta com alguns rascunhos? Está em fase de descoberta com protótipo não funcional? Está em fase de descoberta com protótipo funcional? Está em fase de validação com produto operacional e clientes? Está em fase de validação com clientes e receita? Em fase de escala ou em fase de eficiência? Então, pessoal, fiz questão de ler item por item, porque aqui a gente segue muito a linha do Steve Blank, quando ele traz os momentos da startup. Então, a primeira fase que ele traz é a fase de descoberta, onde você ainda
está validando o problema e a solução que você está propondo que resolveria aquele problema. Então a fase de descoberta ela só termina quando você já identificou que realmente aquele é um problema grande o suficiente para ser resolvido, que a solução que você propõe resolve aquele problema, e você já resolveu o problema de algumas pessoas, preferencialmente, que tenham te pagado para resolver aquilo, mas não necessariamente, ok? E que você tem um MVP, ou seja, um produto mínimo para atender aquela solução, aquele problema, a partir daquela solução que você está se propondo a atender. Ou seja, o produto mínimo é o mínimo suficiente para atender aquele problema, ok? Aí a gente entra para a fase de validação. Na fase de validação, as startups elas estão buscando o Product Market Fit, ou seja, o encaixe desse produto com o mercado. Embora esse produto resolva aquele problema que você se propôs a resolver, não necessariamente ele é um produto que já está passível de ser vendido, o mercado já consegue perceber o valor dele, o preço dele está balizado ou não, você sabe como chegar nos seus clientes. Então, o principal objetivo aqui na fase de validação é encontrar um discurso ideal de vendas, encontrar um modelo ideal de negócio para esse produto que está sendo proposto, e descobrir como chega nesse mercado, como atingir esses clientes no mercado. Beleza? Então, esse é a fase de validação, que é a fase onde a gente se propõe especialmente a apoiar as startups. Depois disso vem a fase de escala, ou seja, você já tem market fit, você já sabe como chegar no teu cliente, e você precisa de grana para escalar, ou seja, vai explorar muito marketing e vai fazer um crescimento da tua empresa de uma forma muito mais rápida. Então, fase de crescimento exponencial. Na fase de validação, a gente ainda faz muita coisa que não escala de propósito, porque a gente entende que a gente está aprendendo. Na fase de escalada, a gente já está com uma operação um pouco mais redonda, e vamos buscar isso aí. Na fase de eficiência, a gente já foi para o estágio de empresa, e aí nem faz sentido a gente discutir muito isso aqui. Então, o que a gente está buscando, especialmente, são empresas que estão em fase de validação. Não descartamos empresas que estão em fase de descoberta, mas desde que sejam questões muito específicas. Às vezes é uma proposta muito revolucionária e a gente realmente entende que o ciclo é maior. Então, assim, a gente precisa entender caso a caso. Mas o nosso principal foco são empresas em fase de validação, com MVP lançado e com o cliente preferencialmente receitando alguma coisa, que seja R$ 1. Se tiver emitido nota fiscal 01, já é bom, beleza? URL para demo, então se você tiver algum link que a gente possa testar o teu produto, a gente quer testar. Quantos clientes você já atendeu até hoje? Então, se for pessoa física ou se for pessoa jurídica, a gente quer entender quantos clientes diferentes você já atendeu até hoje. Então, aqui eu dou um exemplo de 30. E desses, quantos te pagaram? Ah, desses 30, só 5 me pagaram. Tudo bem, não tem problema, tá bom? A gente só quer entender como está acontecendo aqui. Você já tem receita, sim ou não? E quanto já foi investido no projeto? Então aqui, pessoal, é um número redondo mesmo. Então aqui eu falei que foi investido R$ 100.000, beleza? Nesse projeto. Pode ter sido investido 10 mil, 1.000, 0, não importa. Não importa que vocês coloquem o valor que já foi investido na empresa. E a empresa já participou de algum outro programa de aceleração ou recebeu algum investimento? Então aqui você detalha como isso aconteceu. Ah, participamos do programa Inovativa, do Sebrae, fomos acelerados por uma outra aceleradora, participamos de uma pré-aceleração X, recebemos um investimento do investidor anjo tal, beleza? Se tiver dado sigiloso, vocês não queiram colocar, tudo bem, só coloca que já recebemos investimento por enquanto, e aí a gente pode discutir melhor esse detalhe depois. Seguindo para a próxima página, entramos para a parte de validação do projeto. Então, aqui o principal ponto é entender como aconteceu do início até agora, quais foram os ciclos de aprendizado que vocês passaram. Então, como surgiu a ideia da startup, por que você acha que ela vai funcionar, porque tem alguém da empresa que tem expertise nesse campo de atuação que vocês estão buscando hoje? Então, e falar um pouco mais sobre o problema que vocês querem resolver. Então, basicamente é isso. Você traz uma descrição aqui para esse campo. Eu trouxe um exemplo, mas enfim, nada demais. Como as pessoas, empresas atualmente resolvem o problema que as suas startups irá resolver? Ou seja, hoje, se o problema existe e as empresas estão convivendo com ele, ou elas não têm uma solução, ou elas resolvem de outro jeito. Ou elas criam a própria solução, ou elas contratam consultoria.
Enfim, de alguma forma isso acontece. A gente quer entender como isso acontece hoje. Beleza? Como elas já resolvem esse problema hoje. E como foi a validação do problema-solução? Ou seja, como é que foi que vocês, quando vocês concluíram a fase de descoberta, como é que isso aconteceu? Quanto tempo durou? Quantos usuários que não é seu irmão, seu amigo ou semelhante? Ou seja, a gente quer saber quantos usuários reais testaram o teu produto e quantos deles gostam da tua solução de verdade. Ou quantos deles vão falar para outros que a solução que você traz é linda? Quantos são apaixonados pelo teu produto? Então eu trouxe aqui um textinho também de exemplo, mas enfim, fiquem à vontade para compor como vocês preferirem. Qual é a métrica guia da sua empresa? Ou seja, qual é o melhor indicador que mostra que as pessoas precisam do seu produto? Então, pessoal, a gente tem até um vídeo no nosso canal do YouTube que fala mais sobre métricas e que tem também métrica guia lá, explicando um pouco mais sobre a métrica guia. Mas de uma forma bem resumida, a métrica guia, ela é a métrica que mostra que a tua entrega de volta está acontecendo. Então, se a tua proposta de vida sei lá, por exemplo, o Uber fazer viagens, pegar uma pessoa de um lugar e levar para outra. Então, a métrica guia da Uber vai ser número de viagens que ela, que ela entregou. Então, se a proposta da tua empresa é um marketplace, por exemplo, então o número de transações que você fez, pode ser. Então, quantas pessoas você está resolvendo a dor de verdade? Então, talvez esse seja um bom cheiro aí para vocês entenderem como a métrica guia funciona, mas sugiro fortemente que vocês dêem uma olhada no vídeo lá no nosso canal do YouTube para entender melhor como é que funciona essa métrica guia aí, como é que vocês podem definir ela, beleza? Também tem alguns artigos na internet que vocês podem procurar por North Star Metric também, que é o termo em inglês que o pessoal está utilizando. E para a gente traduz como métrica estrela guia, ok? Aqui que a gente quer saber um pouco mais sobre o seu mercado e qual mercado que vocês vão atacar agora e trazer as características que vocês acharem que faz sentido sobre esse mercado, sobre os personas que estão envolvidos e tal. E qual é o seu modelo de monetização atual? Então a gente trouxe alguns exemplos, se nenhum deles se encaixar, preenche com outros aí. Como é que você está ganhando dinheiro hoje, né? E aqui, a última pergunta desse bloco é falar um pouco sobre a arquitetura do teu sistema. Então a gente quer saber como é que o teu site é desenvolvido, como é que o teu app é desenvolvido, se vai trabalhar com arquitetura nativa, se você vai trabalhar com algum framework de desenvolvimento tipo React Native, que desenvolve multiplataformas, como é que onde é que você está armazenando essas informações, se você tem alguma outra tecnologia nesse meio, como Kiwi, Elasticsearch, enfim. Aí fique à vontade aí para trazer os dados que vocês acharem que faz mais sentido. E aqui entrando para a última parte do nosso formulário, a gente quer entender qual a priorização de investimento em cada área da sua startup, né? Dentro desse contexto que a gente trouxe aqui. Então, quando você vai investir em formação de equipe, você vai fazer muito esforço para formar a equipe? Não, minha equipe já está formada, então eu não vou fazer nenhum esforço, por exemplo. Para levantamento de investimento, como é que você imagina que isso vai acontecer? Então, cada um desses pontos aí, novas características de produto, UX aqui é User Experience, ou seja, um pouco mais da experiência do usuário, como é que ele está se sentindo, né, usando o teu produto. Então, enfim, daí tem essas outras áreas, fique à vontade também para escolher, identificar qual que melhor descreve o momento de vocês e que melhor vai dizer qual que é a prioridade de investimento de força, de energia de vocês aí, beleza? Se tiver mais alguma área que vocês entendem que é importante e que vocês vão ter que dedicar esforço expressivo, lista aqui pra gente, por favor. E quais são os seus planos de curto prazo e por que faz sentido para vocês participar do programa de aceleração com a Cotidiano. Então, explica aqui pra gente o que vocês estão olhando para a empresa e esses motivos aí de que vocês entendem que faz muito sentido estar junto com o Cotidiano. Beleza? Espero que possa ter ajudado durante o formulário, no preenchimento. Sucesso para todo mundo aí. Espero poder apoiar vocês de verdade. A gente ama fazer isso, a gente ama apoiar o empreendedor. Então, velho, muito, muito sucesso para vocês. Grande abraço aí, galera. Valeu!